Bom dia, irmãs de várias partes aí do nosso país. Saúdo cada um de vocês com a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E agradeço já de antemão a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do conhecimento que eu tenho na parte de neurociência dessa máquina que nós temos aqui, que tudo isso é fruto de uma engenharia que só Deus para poder montar e organizar. E para você, quero compartilhar com vocês essa maravilha, essa máquina que nós temos, que nós muitas vezes não sabemos administrar. A gente muitas vezes tem recursos, né, que foi nos dado, foi nos concedido, e que através disso nós muitas vezes podemos também amenizar alguns sofrimentos do dia a dia, como a dor, o estresse. E o tema de hoje, né, dessa palestra, ele está bem dentro daquilo que foi falado na nossa devocional, né? Quanto às misericórdias de Deus que se renovam a cada dia, porque muito do nosso sofrimento, muito do nosso estresse, da nossa ansiedade, é por algo que ainda está por vir. E muitas vezes a gente não sabe lá na frente os recursos que a gente vai ter, as bênçãos que nós teremos para administrar cada um desses nossos problemas. E muitas vezes a gente esquece daquilo que a gente tem hoje para ajudar com que nós consigamos vencer essas nossas batalhas do dia a dia. A minha formação é em neurocirurgia. Eu sou médico, neurocirurgião, formado pela Unesp em Botucatu, onde eu morei 10 anos. E depois eu fui para os Estados Unidos, onde eu comecei minha especialização em cirurgia funcional, que envolve tratamento de pacientes com dor crônica, doença de Parkinson, e depois aqui no Brasil no Hospital do Câncer. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Santo André, aqui no ABC de São Paulo, né? E já a minha conversão, ela aconteceu em 2013, né? E desde o comecinho, em 2013, eu venho rodando, falando em igrejas sobre temas relacionados à saúde, né? Sobre temas variados, e também participando de missões. Então, em 2015, eu passei a tomar parte de uma ONG, né, na ONG Aprisco, onde desde então eu passei a coordenar um projeto chamado Projeto Servir, onde nós reunimos médicos, dentistas, profissionais da área de saúde. E hoje em dia nós temos professores, temos pessoas que trabalham com evangelismo, temos arquitetos, engenheiros que viajam o Brasil conosco, ajudando a aliviar sofrimentos, mas principalmente para levar o testemunho de Deus e da palavra, que muitas vezes, por si só, quando nós conseguimos mostrar que nós temos um Deus, um Pai, que é misericordioso, isso por si só, ele já pode ajudar a aliviar muito dos sofrimentos, aliviar a dor, aliviar estresse, ansiedade. Então, o remédio ele acaba sendo completo, quando não apenas a medicina, quando não apenas a psicologia, mas quando nós utilizamos Deus na nossa vida, né? E eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para começar o nosso bate-papo. Eu deixo vocês à vontade para que vocês possam interagir. Normalmente eu vou falando da minha palestra, a gente vai passando. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, ative o microfone de vocês. Eu vou pedir para que vocês deixem o microfone desativado, mas querendo perguntar, fiquem à vontade. Pode interromper, porque isso aqui é um bate-papo. Bate-papo e muitas vezes para tirar dúvida que pode ser sua, mas que pode ser de outro irmão, outras pessoas que possam assistir esse vídeo mais tarde, né? E que não puderam, por algum motivo, estar aqui conosco. Então, só compartilhar aqui a tela. Pronto. Então, aqui apenas para apresentá-los o que nós vamos falar hoje, sobre dor crônica e a relação entre estresse e sono na dor, né? E para começar, compartilhar aqui palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, registradas lá no Evangelho de João, capítulo 16, 33. Quando ele disse assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui, nessa frase, nesses versículos, nós temos aqui registrado
alguns ingredientes que podem ajudar muito para reduzir seu estresse e reduzir a sua dor. E eu vou mostrar ao longo dos próximos slides que nós temos no nosso cérebro áreas que, quando nós conseguimos entender isso que está escrito aqui nesse versículo, isso que foi falado na devocional, quando nós conseguimos amenizar nossa nível de estresse, de tensão, por algumas coisas que eu vou falar, a gente consegue aliviar o sofrimento. Isso dá paz para o nosso coração, principalmente para a nossa cabeça, e alivia o sofrimento, né? Então, Jesus ele disse que nós não íamos deixar de ter problemas, nós não iríamos deixar, uma vez crentes, nós não deixaríamos de sofrer. E até mesmo nós, como cristãos, nós estamos até mesmo sujeitos a sofrer ainda mais por aquilo que nós testemunhamos, por aquilo que nós levamos à frente com o nosso testemunho. Mas principalmente quando a gente tem uma certeza de que nós temos um Deus que habita em nós e que, tendo Ele, através de Jesus Cristo, vencido o mundo, tendo Ele conosco, então, que ferramenta, que arma mais poderosa nós teríamos para poder enfrentar cada minuto, cada segundo da nossa vida. Então, apresento-lhes o cérebro, né? O cérebro, ele é um órgão que está aqui dentro da nossa cabeça, que pesa mais ou menos 1,5 kg e que ele possui uma quantidade fenomenal de neurônios. São um total de 86 bilhões de neurônios, todos conectados, fazendo uma rede de conexões que somam mais de 10 quadrilhões de conexões possíveis. Então imagina uma engenharia tão perfeita que fez com que o neurônio A se conectasse com o neurônio B e não com o neurônio C. Ou seja, no meio de 86 bilhões de neurônios, eles conseguem achar o caminho e se conectar e formar uma sinfonia que funciona, fazendo com que nós possamos pensar, ver, ouvir, sonhar e sofrer, né? Esse nosso cérebro, ele desenvolve ao longo do nosso tempo, ele está em constante desenvolvimento. Por quê? Essas conexões, elas podem mudar com o passar do tempo, baseado naquilo que a gente aprende, naquilo que a gente estimula, essas conexões podem mudar. Então, por isso é importante você sempre estar treinando o seu cérebro, estimulando o seu cérebro, conhecendo pessoas, conhecendo culturas, lendo, aprendendo, às vezes, um novo idioma, aprendendo uma nova habilidade. Isso faz com que você estimule ainda mais esse cérebro. E o cérebro, quando ele está estimulado, quando ele tem esse estímulo contínuo e constante, ele pode ainda assim, por si só, ajudar na prevenção de doenças, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, ou mal de Alzheimer, que é conhecido, às vezes, por pessoas que, a partir dos 70 anos de idade, começam a ter esquecimento, né? Esquece, às vezes, a filha, não reconhece parentes, não reconhece lugares. E sabe-se hoje que pessoas que tiveram formação acadêmica têm um pouco mais, são mais protegidos contra a doença. Mas, às vezes, você, por exemplo, aprendendo uma técnica como crochê, tricô, artesanato, coisas que vão estimular o seu cérebro, isso por si só também é capaz de ajudar a preservá-lo e fazer com que essas conexões elas acabem se protegendo com o passar do tempo. Então está aí essas conexões. Neurônios conectados são neurônios que vão possuir meios variados de administrar problemas. Quanto mais conexões, quanto mais elas acontecem, melhor, mais recursos você tem para poder tomar decisões, para poder definir, às vezes, um caminho, um projeto, saber o que você vai resolver num problema, às vezes decidir o que vai fazer para janta, o que você vai vestir para sair, o que você vai falar numa palestra. Então, essas conexões são importantes porque elas ajudam você a sobreviver, ajudam você a vencer cada etapa do seu dia, cada etapa da sua vida. E todos nós somos resultado dessas conexões, baseado naquilo que nós aprendemos em família, que os nossos pais nos ensinaram, baseado naquilo que nós aprendemos na nossa cultura, por exemplo, na cultura aqui no Brasil, ou entre os índios, ou entre uma tribo africana. Cada experiência de vida, cada aprendizado
ele vai fazer com que você tenha recursos adaptados e apropriados para enfrentar determinados problemas. Então, por exemplo, quando a gente fala em dor, a gente sabe que muitas vezes, por exemplo, os povos asiáticos, como os japoneses, os orientais, né, eles tendem a ter uma resistência um pouco maior para a dor. Ou, muitas vezes, por exemplo, o idoso. O idoso, ele pode, muitas vezes, até mesmo sofrer dor. Só que ele, às vezes, não quer incomodar os filhos. Ele acaba sofrendo sozinho. E aí, muitas vezes, isso é ruim, porque ele acaba aumentando ainda mais o nível de estresse e sofrendo ainda mais, porque ele não compartilha sofrimento simplesmente porque, muitas vezes, ele não quer incomodar uma outra pessoa. Mas isso é cultural. Isso depende, muitas vezes, da raça, cultura, né, das crenças, né, de cada um. E o nosso cérebro, ele vai, ao longo da nossa vida, crescendo e desenvolvendo, e ele tem um objetivo básico. Esse objetivo é o que vai fazer com que você reaja frente a estresse, a dor e muitas coisas mais. O objetivo principal do nosso cérebro é proteger você, fazer com que você consiga sobreviver. Então, o que acontece? Então, imagina que vocês da Sinodal vão fazer uma viagem missionária. Vocês vão lá para a África, né? E vocês estão lá no momento de relaxamento, de confraternização, embaixo de uma árvore. E vocês, ao olhar para trás, veem um tigre olhando para vocês, com o olho arregalado. O que vocês fariam? Vocês iam lá tirar uma selfie com o tigre, tirar uma foto e mandar para a família, ó, que legal. Ou vocês iam começar a ficar suando frio, coração acelerar, daquele susto, e vocês iam ficar mais tenso. Então, o cérebro, ele vai ter sempre o objetivo de preservar vocês. Ele vai ter o objetivo de fazer com que você consiga sobreviver. E para isso, quando você tiver uma ameaça real ou imaginária, o cérebro ele vai começar a desencadear uma série de respostas fisiológicas no seu corpo que vai preparar você para ou bater o pé, cair fora, ou cair para cima, lutar contra o tigre. E aí, para que você tenha o melhor resultado e consiga sobreviver, ele vai fazer com que o seu coração acelere, a respiração fique mais acelerada, curta, você sue frio para poder resfriar o seu corpo. A musculatura fica mais tensa, dura, para que você consiga dar no pé ou partir para cima e brigar com o tigre. Ele vai fazer com que a sua pupila arregale, dilate, para que você enxergue melhor o perigo. Ou seja, todas essas reações são seu cérebro preparando você para que você consiga reagir da melhor forma e dessa forma conseguir um melhor resultado, sobreviver. Então, isso acontece muitas vezes quando nós estamos frente a um problema que nos estressa. Você, por exemplo, está chegando perto do vencimento das contas do mês e você não tem o dinheiro suficiente para pagar aquelas contas. E aí você começa a ficar naquela angústia. Essa é uma ameaça real ou imaginária, mas que vai fazer com que você tenha a mesma resposta fisiológica do seu corpo. Coração acelerar, você vai ficar suando frio, você pode ter aquela sensação de fôlego curto, ou seja, você tem toda essa resposta para que você consiga resolver da melhor forma. E como é que vai acontecer com o sono? Será que o cérebro, quando identificar que você está sob ameaça, sob perigo, vai deixar você dormir, vai deixar você relaxar? Não. Quem está com algum problema, quem está passando algum estresse ou sofrendo alguma dor, que a gente já vai falar um pouquinho mais na dor, o cérebro vai fazer com que você não consiga dormir direito. Então, o sono, ele vai tender a ser um sono mais leve, mais superficial, porque eu falo, ó, o perigo está ali. Então, se qualquer mínimo sinal de perigo, eu vou acordar e dar no pé, ou partir para cima. Então, o sono dessa pessoa que está sob ameaça vai ser um sono realmente ruim, picotado, ou seja, vai acordar várias vezes à noite, vai ter um sono leve, vai acordar cansado porque não descansou. E daqui a pouco eu vou falar para vocês quais são as repercussões de um sono ruim. Então, tudo isso são respostas que o corpo vai produzir para você ter o melhor resultado e se defender daquela ameaça, daquele problema.
é preparando você para correr ou para lutar. Mas aí, de repente, pumba, você foi atingido, acometido por alguma dor. Então a dor é um processo, é um sinal de que o seu corpo ele está tendo uma lesão real ou potencial. É um sinal de alerta que o nosso corpo tem para avisar você. Olha, Benedito, cuidado que aí a sua perna está doendo, pode ser algum problema lá na sua perna. Então eu vou ficar disparando esse sinal de alerta aqui, ó, porque tem algum perigo. Se você não cuidar da sua perna, você pode acabar perdendo a sua perna, por exemplo, né? Então a dor é um sinal de alerta que vai fazer com que o seu cérebro proteja você. E lembra que eu falei, o cérebro ele tá para proteger você contra uma ameaça. Ele vai preparar você para que você realmente fique mais alerta e resolva aquela situação. Então a dor, ela vai causar mesmas reações que muitas vezes acontece quando você está frente àquela ameaça real imaginária, ao tigre. Então quem sofre de dor muitas vezes tem problemas para dormir, não consegue dormir direito, o sono passa a ser um sono mais picotado, superficial, não descansa direito. Quem está com dor, normalmente vai acabar, por exemplo, você tem uma dor na perna, você vai acabar tendo aumento da tensão muscular no seu corpo, na coluna, e a dor começa a espalhar pelo corpo, dá a impressão que a dor vai espalhando. Olha, eu lembro que a dor começou, eu atendi uma paciente ontem no consultório, essa paciente, ela disse que ela foi em 2019, ela foi se abaixar para pegar a tarraxa do brinco que caiu atrás da cama. Ela baixou para pegar a tarraxa. Na hora que ela subiu, travou o pescoço com torcicolo. Esse torcicolo foi ficando dias, semanas, e hoje ela está com o corpo todo doído. Ela tem dor nas pernas, nos pés, dor de cabeça, porque ela entrou num ciclo que o corpo dela foi proteger ela daquela ameaça do pescoço. Eu falo, ó, vamos aumentar toda a tensão do músculo ali ao redor, para que você não consiga se movimentar, para proteger aquilo, porque eu percebi que se você se mexer e dói, é pior. Então, significa que vai quebrar seu pescoço e seu cérebro pensando, né? Então, vamos aumentar a tensão muscular. E aí você tem a dor que vai espalhando pelo corpo. Eu vou aproveitar aqui e vou perguntar para cada uma de vocês. Vocês podem até escrever no bate-papo ou até falar aí. Quem de vocês sofre algum tipo de dor que há mais de 3 meses, por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça ou dor de coluna há mais de 3 meses. Quem é isso? Sofre algum tipo de dor há mais de 3 meses? Se ninguém sofre de dor, então... Eu tenho, doutor. Eu sofro da coluna. Eu tenho hernia de disco na cervical e na lombar. Sim, há muitos anos. Pois é, já há anos, né? Então, pois é, Anos. então, com certeza há mais de 3 meses, né? Muito mais. Pois é. Eu tenho pacientes que às vezes tem, por exemplo, essa paciente que eu atendi ontem aqui no consultório, ela foi em 2019, que ela foi baixar para pegar o brinco, e aí começou essa dor já desde 2019, ou seja, 3 anos, né? E tem paciente com dor muscular, que é uma dor muscular muitas vezes simples, só que pelo fato dela não resolver aquela questão lá no começo, a dor foi se arrastando. E o que acontece? O cérebro ele vai se acostumando com essa dor. Ele vai se acostumando com a dor e vai criando uma memória da dor. Então, muitas vezes, a pessoa ela já não tem mais nem o problema mais que causou a dor. Ela já resolveu aquela questão. Por exemplo, no caso da coluna. Às vezes, pode ter um paciente que teve uma hérnia de disco, fez a cirurgia da hérnia de disco, não tem mais a hérnia, mas a dor ficou. A dor acabou ficando. Por quê? O que acontece? Muitas vezes o nosso cérebro, muitas vezes não, sempre, o cérebro ele pode acabar criando um mecanismo de memória da dor. Memória da dor que é uma alteração no funcionamento dos neurônios que passam a acreditar que a dor é normal acontecer e que mantém aquela sensação. Ou seja, a causa já foi embora, já foi tratada, já foi operada, não tem mais nada para operar, nada para fazer, só que a dor ficou. E aí os pacientes vêm no consultório angustiados, doutor, não acredito, eu faço o exame, está tudo normal, mas
não, eu tenho dor, eu sinto dor, mas o exame não mostra mais nada. Eu fui no médico, no cirurgião, falou, não, tá tratado o seu problema. Isso é dor crônica. Então, a própria dor, ela passou a ser a doença. E você, muitas vezes, não vai achar mais a causa, realmente, da dor. Isso já são seus neurônios, seu cérebro, mantendo aquela memória de dor. E aí a gente tem que fazer um tratamento para poder desfazer essa memória de dor. E aí a gente tem várias técnicas e procedimentos que ajudam no tratamento desses casos para poder tirar essa memória de dor e diminuir o sofrimento. Então isso já é dor crônica. A dor crônica, ela vai acontecer quando, a partir de 3 meses, o paciente ele passa a queixar daquela dor, qualquer dor que seja. Pode ser uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma dor na coluna, uma dor no dedão do pé. Passou de 3 meses, ela já é considerada dor crônica. E nessa situação, quando a gente observa, todo o sistema nervoso, todos os neurônios já estão modificados para manter aquela dor. Eu sempre dou um exemplo para o paciente, que é como se você estivesse andando com prego no sapato durante 3 meses. E aí você fala, tem um prego no sapato. Aí você tira o prego, só que a dor fica. Então, dor crônica é isso. Você manter determinada dor, mesmo que a causa já tenha sido removida, já tenha sido resolvida. E quando a gente tem alguma dor, nós temos, para toda dor, seja uma dor aguda, você foi lá, espetou o dedo na agulha, ou você está com uma dor na coluna, já há anos, para toda dor, nós temos 2 caminhos que essa dor faz, de lá da periferia, lá do dedo, por exemplo, estou com a dor na ponta do dedo, né, por espetar o dedo. Eu fui lá. Então, a informação da dor, ela percorre 2 caminhos, que sai do dedo e chega no cérebro. Um caminho direto, que vai passar por um neurônio aqui, chega lá no cérebro e fala, ó, a ponta do dedo está doendo. E um caminho que é indireto, um caminho que vai sair do dedo e vai fazer uma série de conexões aqui na região, em várias outras áreas do cérebro, que a gente chama de sistema límbico, e que vão fazer com que aquela dor da picada no dedo, ela provoque uma emoção em mim. Pode fazer com que eu não sinta nada, ou que eu caia em choro, chore, e fique chorando e triste por causa do dedo que foi picado. Então, todas as dores nossas têm esses 2 caminhos. Um caminho direto, que faz com que você sinta dor, e um caminho que você sinta o sofrimento por aquela dor. Certo? Então, doutor, aí no oi. chat, várias pessoas colocaram também, viu? Não sei se o senhor tem Então peraí. acesso. Tô vendo. Uhum. Eu vi, tinha 15 mensagens aqui, ó. Então, cadê? Aqui, ó, dor na lombar, dor no ombro, lombar, 4 meses, dor muscular, dor nos joelhos, dor de cabeça. Pois é. A gente fez uma pesquisa em 2018 na Sociedade Brasileira de Estudo da Dor e viu que no Brasil, cerca de 30 a 35% dos brasileiros sofrem de dor crônica. E isso, no Brasil todo, no mundo todo, reflete a mesma coisa. Ou seja, de cada 10 pessoas entrevistadas, 3 a 4 pessoas falaram que tinham alguma dor há mais de 3 meses. Quando a gente vai para as tribos indígenas isoladas lá na Amazônia, né, a gente observa essa taxa chegando a 70% dos índios sofrendo de dor crônica. Às vezes a gente acha, o índio está lá fora dos grandes centros, fora da cidade, fora, não tem boleto para pagar, não tem nada, e está sofrendo de dor, está muito mais do que a gente. Porque o que acontece? Nos índios, eles têm que, por exemplo, os índios, eles saem às 10 da noite para caçar e voltam lá pelas 3 da manhã. E o que eles trazem da caça ou da pesca é o que a aldeia vai comer. E eles têm que quebrar madeira para poder construir as casas. Se o índio está com uma dor e ele precisa pegar, o índio não fala, vou pegar um atestado, vou ficar no INSS encostado. Se ele fizer isso, a aldeia sofre, a aldeia toda pode sucumbir, porque não tem comida, não tem moradia, não tem nada, barco. Então eles acabam sofrendo mais e mais tempo com essas dores, né? Então no Brasil foi visto que a gente tem esse índice de dor crônica, né, que reflete o do mundo. E, como eu estava falando, todas as nossas dores passam por esses 2 caminhos. O caminho direto e um caminho que dá emoção para aquela dor.
Então, tem pacientes que sofrem muito com uma determinada dor, tem outros que não sofrem nada. A dor é pessoal e intransferível. Cada um sabe a dor que tem. Cada um sabe o quanto que aquela dor impacta na sua vida, tá certo? E aí, essa dor causando problemas, impactando, gerando sofrimento, essa dor, ela, logicamente, como a gente falou lá nos slides anteriores, o que o cérebro entende? Dor é um sinal de alerta. É um sinal de alerta de que tem um perigo, uma ameaça real ou imaginária. Uma ameaça que pode estar causando uma lesão no meu corpo. E aí, o cérebro não vai deixar você dormir direito. O sono não vai ser a mesma coisa. Ou seja, muito difícil, praticamente impossível, alguém que sofre dor crônica e que durma muito bem. É muito difícil, eu não vou dizer que é zero, pode acontecer, logicamente, sim. Mas é comum pessoas que sofrem de dor crônica não dormirem bem, por conta disso, do cérebro entender que é uma ameaça. E ele vai proteger você. Ele vai proteger e, para proteger você, ele vai fazer com que você não descanse. Por que nós precisamos dormir? Porque o sono, ele é necessário. Praticamente todos os animais dormem. E o sono, ele faz parte da nossa vida, porque ele precisa, durante o sono, o cérebro, ele precisa, durante o sono, restaurar a sua função, restaurar o corpo, fazendo com que você, no dia seguinte, consiga render melhor no trabalho, para que você consiga melhor render intelectualmente. Então, pessoas que dormem mal acabam tendo um impacto negativo na concentração, na atenção, né? Então, é comum, às vezes, a paciente chegar no meu consultório e falar assim: doutor, eu estou com problema de memória, eu não consigo, eu vou às vezes comprar alguma coisa, eu compro outras coisas e o que eu ia comprar eu esqueço, eu não comprei. Ou eu busco o nome daquela pessoa que eu conheço faz tempo, mas não vem na cabeça. Ou eu tento lembrar o nome de algumas coisas, de objetos assim, e que não vem na cabeça, dá um branco, né? Então, durante o sono, o nosso cérebro ele se prepara para que você consiga focar sua atenção, prestar atenção melhor e gravar essas informações. Durante o sono, nós também produzimos alguns hormônios. Então, tem hormônios que são liberados no sono, né? Hormônios relacionados ao crescimento. Por exemplo, o cortisol, que é liberado pela manhã, logo quando estamos começando a acordar, né? Tem outras substâncias que acabam sendo liberadas no sono. E o sono ele é importante para que nós também preparamos o nosso corpo, fazendo com que você esteja com o seu físico, o seu corpo restaurado para a batalha do dia a dia. Então, se você não dorme direito, tudo isso vai ficar comprometido. Você passa a ter problemas de memória, de atenção, você passa a ter mais queixa de dor no corpo, porque você não descansou direito, você passa a ter mais dor de cabeça, mais dor muscular. Só que, como eu falei, se você tem mais dor muscular e dor no corpo, você vai prejudicar mais ainda o sono. Se você prejudica o sono, você vai ter mais dor. Então, vira um ciclo vicioso. Dorme mal, tem mais dor. Tem mais dor, dorme mal. Isso vai mantendo, mantendo, mantendo. E aí você vai para lá, eu queria um remédio para dormir. E aí você vai lá, minha vizinha toma um remedinho lá que chama um clonazepam, por exemplo. Toma lá e é para dormir. O que acontece? Se você toma um remédio para dormir, mas você não trata a causa que está levando à insônia, imagina o cérebro tentando proteger você de uma ameaça real ou imaginária. E você está tentando sedar o seu cérebro, forçando ele a dormir. Ele começa a entrar em parafuso e começa a ter alterações. Por exemplo, muitas vezes você pode ter mais irritabilidade, você pode ter mais alteração de humor, você pode ter mais problema de memória, porque você está lutando contra uma resposta fisiológica. Então, o certo não é tomar um remédio para dormir, é controlar e tratar a causa que está levando a isso. Se é a dor, tratar a dor. Se é o estresse, a ansiedade, tratar a ansiedade. Então, muitas vezes a pessoa acaba recorrendo ao remédio para dormir, mas não trata a causa. E aí isso aumenta a chance dessa pessoa ficar mais dependente de um remédio para dormir, né? E acaba tendo várias outras repercussões, né? Bem, o pessoal continua dizendo aqui, ó, a Antônia colocou aqui, por isso que eu não consigo dormir há muito tempo, né?
Então, aqui outros, né, Mariene, tenho dor do lado esquerdo, no quadril, há mais de um ano. Dores nas articulações causadas por remédios para diminuir o colesterol. Ah, sim, interessante. Existem remédios que podem causar dor. Por exemplo, remédio para controle do colesterol, comumente eles causam dor muscular, como as estatinas, como a simvastatina. Tem outras estatinas que são mais modernas e causam menos problemas, mas ainda assim ela pode causar dor muscular. Assim como também, por exemplo, pessoas que têm dor de cabeça, o próprio uso de analgésico para tratar dor de cabeça pode causar mais dor de cabeça. Então, às vezes você vai tomava uma Neosaldina, tomava uma dipirona para tratar minha dor de cabeça, e hoje eu vejo eu tenho que tomar 2 dipironas, eu tenho que tomar 2, 3 mais remédio, porque o remédio, ele em si está causando dor de cabeça. Você tem que fazer o tratamento certo da dor de cabeça. Então, próprios analgésicos podem causar dor. E com mais dor, o sono péssimo, ruim. Certo até aí? Então, vou mostrar aqui como que a gente dorme. Esse aqui é um exame, eu não sei se quem de vocês já fez esse exame, que chama polissonografia. Você vai no laboratório, coloca um monte de eletrodo, um monte de fio, um monte de monitor e monitora a noite de sono. E aí ele dá um registro, né? Não sei, vocês estão vendo meu cursor aqui? A setinha? Só dá um... Vocês estão vendo, né? Então, beleza. Então aqui, ó, calculando mais ou menos umas 8 horas de sono. 8 horas não é o que você tem que dormir, tá? 8 horas é uma média, porque tem pessoas que se sentem muito bem dormindo 6 horas. Então, tem pessoas muito bem que precisam de 10 horas para dormir. O cientista lá, o físico Albert Einstein, ele precisava de 10 horas de sono para poder render melhor. Então, cada um tem a sua quantidade de sono ideal, tá certo? E aí você, então quanto que é meu ideal? O ideal para você é aquele quantidade que você dorme, e que você acorda disposto e não sente moleza, sonolência durante o dia. Então, aqui você começou a dormir e ele avalia a profundidade do seu sono. Então, na primeira metade da noite, a gente tende a ter um sono mais profundo, né? Que vem aqui N1, N2, N3. N3 é o sono mais profundo. E depois ele volta a ficar mais superficial. E depois ele aprofunda de novo. À medida que vai passando a noite, o sono ele vai ficando mais superficial. Aqui, esse verde é uma fase do sono que é o sono REM, que é onde nós estamos sonhando. Né? Então a gente sonha em média de 5 vezes por noite, 5 a 6 vezes por noite, só que nem sempre a gente lembra dos sonhos, todo mundo sonha. Pessoas que falam, eu sonho bastante. Se você sonha muito, fala aí, já coloca no chat aí, no bate-papo. Eu sonho bastante. É uma outra enquete que eu vou fazer com vocês. Por quê? Então, assim que vocês responderem a enquete aí no chat, dizendo se sonha ou se não sonha, fala aí. Eu já respondo, eu já vou responder o que acontece. O que tem a ver sonhar muito ou sonhar pouco? Então, ó, nessa fase da noite que nós dormimos mais profundo, né, é a fase onde nós conseguimos restaurar a nossa função física e intelectual. Então, nessa fase é a fase onde nós consolidamos os nossos aprendizados, as nossas memórias, ou seja, tudo que a gente aprendeu durante o dia, a gente retém à noite nessa fase aqui. E a gente prepara o nosso cérebro para o dia seguinte. E aqui também é onde nós descansamos. Pessoas que não têm isso aqui, essa parte profunda do sono, acordam de manhã cansado, moído, dormi mal, quase não dormi de noite. Tem essa sensação de sono não reparador. Então, ó, tô vendo aqui a enquete. Eu sonho muito, sonho bastante, não sonho durante o sono. Então, beleza. Você sabia que pessoas que sonham muito são geralmente pessoas que dormem mal? Pessoas que têm um sono mais superficial. Então, o que acontece? Na verdade, todos nós sonhamos a mesma quantidade. Só que, quando a gente está nessa fase aqui ó, do sono REM, que é o sonho, se você teve o sono REM e aprofundou o sono de novo, você não vai lembrar do sonho que teve aqui. Se você teve na fase de REM, o sonho, e acordou logo em seguida aqui, aí você lembra. Então, se você está tendo sonho e desperta, sonho e desperta, sonho e desperta, você tende a lembrar do sonho que você teve. Então, eu sempre pergunto, às vezes, no consultório, se a pessoa sonha muito ou não. Porque se a pessoa fala que sonha bastante, eu já tenho uma ideia que essa pessoa dorme mal.
Então, sonhar muito não é legal, porque significa que o sono não está sendo legal. Mas e aí, como que faz então para você dormir melhor? Como faz para você conseguir ter uma noite de sono mais tranquila e restauradora? Primeiro, né, você tem que fazer algumas medidas, tomar algumas medidas. Por exemplo, a iluminação do seu quarto. Então, evitar, tem pessoas que têm que dormir com uma luz acesa, luz do banheiro, né? A luz, ela acaba agindo no cérebro, o cérebro ele capta essa iluminação, ele acaba fazendo com que o sono tende a ser mais superficial, porque o cérebro ele vai interpretar se está amanhecendo ou não. Que a luz, o cérebro vai falar, é dia, então tem que ficar desperto, né? Então, uma iluminação mais adequada no quarto, isolamento acústico, um quarto que tenha menor passagem de ruído, de som, né? Um ambiente próprio para o sono. Por exemplo, pessoas que têm mania, às vezes, de deitar na cama e assistir TV, ou deitar na cama, ficar lendo o WhatsApp, assistindo vídeo, Netflix, ou lendo livro. Então, quando você for para a cama, já vá para a cama com a intenção de dormir. Porque se você for fazer alguma atividade como leitura, assistir filme, ver mensagem, o cérebro ele vai associar a cama como um lugar para você fazer essas outras coisas e não para dormir. Então você tem que adestrar o cérebro, é adestrar mesmo. Para o cérebro, a cama é para dormir, então você vai deitar na cama para dormir. Se você quiser ler a Bíblia, ver um filme, fazer qualquer coisa, senta numa poltrona, vai no sofá, a hora que der sono, aí você vai para a cama, tá? Para que o cérebro ele não confunda o objetivo real do deitar. E quando acordar de manhã, já abre a janela, coloca a cara para fora, para o sol, para ver a luz do sol, a claridade do dia. Porque quando você faz isso, você acaba já dando um start no seu cérebro para que a noite seguinte seja melhor. Então, a sua noite de sono começa a partir do primeiro momento que você coloca a cara para fora na luz do sol. Então, abrir a janela. Não é acender a luz e ficar no quarto. É abrir a janela mesmo, colocar o carão lá para fora. Tá? Então, a luz da manhã ela vai influenciar já na qualidade do seu sono que você vai ter à noite. Hábitos alimentares. Evitar comer próximo das 2, 3 horas antes do horário de dormir. O ideal é você jantar mais cedo. Geralmente, jantar comida que não seja mais pesada, de difícil digestão. Comidas mais gordurosas, frituras. Então, evite esse tipo de coisa. E se você quiser comer ou beliscar alguma coisa na hora que for para a cama, toma um chá, come uma torrada, uma coisa leve, uma fruta, e aí deite-se, né? E outra coisa é a cama, uma cama adequada, né, que não seja nem muito dura, nem muito mole. O uso de travesseiro, um travesseiro que se você dorme de lado, por exemplo, para quem tem problema de coluna, a posição para dormir de lado é a melhor posição. Coloca um travesseiro que não deixa a cabeça nem muito caída e nem muito levantada. Durma abraçado no outro travesseiro e coloque um travesseiro entre os joelhos. Então isso é a melhor posição, a posição mais neutra para que a sua coluna ela não sofra. Então você está fazendo tudo isso e ainda assim dorme mal. Então, olha, eu fiz tudo isso, mas não está adiantando. Procure um profissional para identificar a causa do seu sono, da sua insônia. Vê se lembra que a insônia, o cérebro interpretando que tem alguma ameaça, real ou imaginária, tá certo? Então, se é ansiedade ou se é dor, o médico vai identificar e vai tratar. Que médico você vai procurar, então, para resolver o problema do sono? É o neurologista. Então, você deve procurar um neuro para poder tratar. Às vezes, você pode ter um problema que chama apneia do sono. Você ronca muito, você engasga. E aí, você, além do neuro, você precisa do otorrino para poder o médico ver se tem algum problema de garganta que obstrua as suas vias aéreas e que também piora a sua qualidade de sono. Porque, às vezes, você não consegue aprofundar o sono porque você está tendo apneia. Aí a apneia faz com que você acorde, superficialize, certo? Aqui no chat, ó, eu acho que não sonho. Ou se sonha, não lembra, né, o que a Marlene falou, né? Então, é aquilo que a gente já tinha falado, certo? E aí, como tratar, né? Como eu falei, primeiro, evite remédio que seja para dormir. A melhor coisa é você procurar um profissional que vai orientar você e saber o porquê você está dormindo mal, para tratar a causa do problema.
para tratar o porquê que você está dormindo mal. Então, aí ele vai orientar o melhor tipo de medicamento para você usar, a melhor forma de você resolver isso. Porque muitas vezes você não precisa apenas do remédio. Muitas vezes você precisa fazer um acompanhamento também psicoterápico, né? Então, nós temos aí a psicologia que vai ajudar, que é outras formas de terapia, fisioterapia, às vezes um fisioterapeuta para ver com relação à postura, o que você pode estar fazendo errado na sua rotina, no seu dia a dia, para quem principalmente sofre de problemas de coluna. Às vezes dor de cabeça, tem muitos problemas de dor de cabeça que são resultado de problemas na coluna, na cervical, né? E aí você vai tratar da melhor forma possível. E se você vê que você está tomando muitos analgésicos para tratar determinada dor, né? Então é um sinal de alerta. Pode ser que os próprios remédios estejam mantendo a sua dor, ou que você não está usando a medicação adequada. E aí o profissional, mas se é para dor crônica, que profissional vai? Então é o seguinte, hoje nós temos especialistas em dor. Por exemplo, eu sou neurocirurgião, especialista em dor crônica. Então, eu trato na neurocirurgia, na dor, pacientes com dor. Não só dor de cabeça, dor de coluna, mas dor abdominal, dor relacionada ao câncer, dor provocada pelo diabetes, que é comum ter neuropatia diabética, dores articulares, dor de reumatismo, né? Então, você tem os profissionais de dor que tratam esse tipo de paciente. Né? Mas além de neuro, tem outros especialistas que tratam dor crônica, como anestesistas, reumatologistas, que fazem a especialização em dor, né? Isso no caso da dor. Ou a psiquiatria. O psiquiatra, ele é o profissional destinado ao tratamento de quadros de emocionais, como a ansiedade, a depressão, né? Então, muitas vezes a gente precisa desses outros profissionais ajudando no controle e no tratamento desses pacientes, certo? E a dor crônica, ela acaba fazendo um ciclo, entrando num ciclo, né? Onde você, lá em cima, começa pela dor, né? Onde quer que seja a dor, seja dor de coluna, por exemplo, imagina a dor de coluna, né? E aí, pela própria dor, o paciente ele passa a ter medo de se movimentar. Então, o paciente ele passa a ter medo de se movimentar porque a dor o movimento causa dor. E aí ele começa a ficar mais inativo. Ele para de trabalhar, ele evita de fazer determinados movimentos. Muitas vezes ele usa talas, imobiliza o membro. E a própria imobilidade faz com que ele aumente o seu grau de ansiedade. Porque uma pessoa que era ativa, fazia tudo, de repente está parada. Imagina, por exemplo, o aposentado, né, quando ele deixa de trabalhar, muitas vezes, ele acaba realmente estranhando muito por conta da rotina que ele vinha e para de trabalhar, né? Então, quando você está mais inativo, você passa a ter mais ansiedade, você passa a diminuir seu nível de atenção, de concentração, passa a ter problema de memória, altera o sono vai fazer com que você produza adequadamente, porque você dormindo mal, você não vai produzir igual, e aí você diminuindo sua produtividade, você entra em depressão, e a própria depressão vai piorar a dor. Lembra que eu falei que o cérebro ele tem as duas vias que transmitem a dor? Uma via direta e uma via que passa pela parte límbica, que é das emoções. Então, por isso é que quando o paciente tem dor crônica, comumente ele desenvolve ansiedade ou depressão por causa desse fenômeno no sistema límbico. E é muito comum pessoas que são mais ansiosas ou deprimidas tendem a ter mais queixas de dor. Às vezes o médico que trata a dor, ele vai dar para você remédios que você vai ver, falar, mas o médico passou para mim um antidepressivo para eu tratar a dor. Ele está achando que eu sou doido? Será que está achando que eu tenho depressão? Não é dor. Não é, é isso mesmo. Por quê? O cérebro, ele tem as mesmas substâncias que sinalizam dor, elas também estão envolvidas na depressão e na ansiedade. E aí a gente acaba usando medicamentos antidepressivos, porque esses medicamentos eles têm efeito analgésico. Então eles conseguem controlar a dor, tá certo? Não é o médico que ficou doido. Muitas vezes você passa com o médico uma consulta tão rápida, o médico não explica isso, já prescreve e faz com que você acabe não tratando, porque você vai lá na farmácia, o farmacêutico vai falar, mas isso aqui é antidepressivo. Vai falar, não vou tomar isso daí não, porque ele não teve tempo de conversar com você. Normalmente eu atendo o paciente, eu fico um tempão, é meia hora, uma hora mais ou menos, para explicar, examinar, para a gente conseguir direcionar um tratamento que seja mais assertivo e explicar o porquê que a gente está fazendo isso. Então, por isso, pessoas que sofrem depressão, ansiedade, estão mais propensas a ter dor. E pessoas que sofrem dor
estão mais propensas a desenvolver ansiedade e depressão, certo? E aí, no tratamento, o que a gente faz? A gente avalia a dor. Então, a gente gasta um tempão realmente avaliando o paciente, vendo como que a dor, a característica da dor, desde quando tem essa dor, se ao longo do tempo essa dor mudou o comportamento, se mudou o tipo de dor, o que faz melhorar, o que piora aquela dor, se ela existe ainda uma causa que seja tratável, ou se, por exemplo, o paciente operou da hérnia de disco, não tem mais nada, mas continuou com a dor. Então, beleza, tem alguma causa que ainda precisa ser tratada? Se não, beleza, é só a dor mesmo, e vai tratar. O tratamento, ele é multiprofissional. O tratamento, ele envolve médico, fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, tá? Então, é uma série, é um grupo, realmente, que é para poder tratar em todos aqueles pontos e ajudar no resultado final. E hoje a gente tem técnicas que permitem tratar a dor com medicamento, né? E também com cirurgias. Tem cirurgias minimamente invasivas, às vezes com bloqueio anestésico, uma injeçãozinha intramuscular que a gente faz um paciente que está com dor nas costas, a gente consegue anestesiar aquele músculo e relaxar. E aí tira aquele ciclo de dor que está mantendo aquela dor. Orientar corretamente as medicações que vão ser usadas, explicar para o paciente o porquê você está usando aquele remédio, qual o objetivo com aquilo, né? Os próprios remédios usados para dormir, por exemplo, os clonazepams da vida, eles podem fazer com que você tenha mais dor. Então, às vezes, se você não trata adequadamente o sono, o próprio remédio que induz o sono, ele pode aumentar a quantidade de dor que você sente. E mudança de hábitos, a prática de exercícios, né? Hábitos alimentares, porque a atividade física, ela ajuda no controle da dor. Quando você faz uma caminhada, pode ser uma caminhada de 30 minutos de boa, isso pode por si só fazer com que o cérebro libere substâncias que têm efeito analgésico, e aí melhora a dor. E aí, juntando tudo isso que a gente falou, né, a gente volta, né, para cá, peraí. A gente volta para cá, para aquilo que Jesus disse. Por exemplo, a gente viu que, segundo Jesus Cristo, ele falou, essas coisas você tem dito, para que tenhas paz em mim. Ou seja, lembra o nosso cérebro que eu falei que a intenção do cérebro é proteger você contra uma ameaça real ou imaginária? Se você está lá olhando para o tigre, tá você e o tigre, você sozinho vai dar conta do tigre? Dificilmente. Só que se você tem junto de você uma certeza e uma confiança de que você não está sozinho, uma certeza e uma confiança de que as misericórdias se renovam a cada dia, isso por si só já pode trazer conforto para você e já pode trazer conforto para o seu cérebro, para sua mente. Tenhais paz em mim. Então, se você está em guerra, quando você tem paz em Jesus Cristo, isso você já está diminuindo aquele sistema límbico das emoções, diminuindo aquela tensão, falando, então pode estar o tigre aí, mas eu sei que eu não estou sozinho. Você vai enfrentar os tigres no dia a dia. Você vai ter aflições, vai ter desafios, vai ter problemas, vai ter muita coisa. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se você sabe que você vai ter problema, mas que você tem Jesus Cristo dentro de você, se você tem esse que venceu o mundo, venceu o pecado, venceu a morte, então pode vir 2 tigres, 3 tigres, até vira aquela palavra, aquele negócio de trava-língua, né? Mas você vai ver que você consegue, apesar dos problemas que você tem no dia a dia, você tem meios e recursos de tranquilizar o seu cérebro. E tranquilizar o seu cérebro é dizer para ele, Benê, fique em paz. O problema está aí, mas eu estou contigo. E a cada dia, essas misericórdias, elas são renovadas. Espero que tenha ajudado a esclarecer um monte de dúvidas para cada uma de vocês. Eu vou deixar aqui o meu Instagram e no YouTube, onde lá tem mais informações que eu coloco sobre o cérebro, sobre dor crônica, informações que ajudam vocês a entender um pouquinho mais o que acontece. Tanto no meu Instagram como no YouTube,
é só procurar como Dr. Benê Amorim, ou apontar o celular para esse QR Code, que já vai direto lá para eles. E eu fico à vontade, se vocês quiserem mandar mensagem depois para mim, para poder tirar dúvidas, esclarecer, dar sugestões, dicas, qualquer coisa, tá? Uma coisa que eu gosto é de dar aula, compartilhar conhecimento. E a cada vez mais que eu aprendo, que eu sei sobre essa máquina fantástica que nós temos aqui, isso deixa a gente ainda mais maravilhado com o poder de nosso Deus. E tendo ele junto com a gente, então, o que será dos problemas desses tigres? Beleza? Vou descompartilhar aqui a tela. Doutor Benedito, dá uma olhadinha no chat, porque tem 2 perguntinhas. Vamos ver aqui. Marlene, quando acordo às 2, 3 horas e fico sem sono, tomo leite morno e como algo. Daí eu durmo. A gente pode acordar com... Ah, legal essa pergunta. Sim. Muito bom. É o seguinte. Uma dica. Se você acordar de noite, evite comer. Por quê? Quando a gente acorda de noite, no meio da noite, o nosso cérebro ele pode interpretar que está amanhecendo. E aí ele vai liberar uma substância, um hormônio que chama orexina ou hipocretina. Essas duas substâncias, elas vão fazer com que você fale, opa, acordou, então está na hora de amanhecer, então vamos abastecer, encher o tanque para o Benedito poder ir para o dia. Então ele vai fazer o quê? A hipocretina ou a orexina, elas vão acionar uma série de reações fisiológicas que vão dar fome e fazer com que você coma, e aí vai liberar dopamina, vai liberar outros hormônios que vão preparar você para poder despertar para o dia. Então, às vezes, você fazendo isso, você aumenta muito a chance de você ganhar peso, engordar, porque durante a madrugada, a nossa resistência insulínica, ela baixa, então faz com que você possa acabar engordando também, tá certo? Além de... Então, isso é o que acontece. Acordou à noite, de madrugada, seu cérebro vai liberar hipocretina ou orexina, que são as substâncias que vão fazer com que você enche o seu tanque de comida para poder seguir para o dia. E outra pergunta aqui da Rosilene: meu pai não dorme, né? Toda noite ele diz que os pés ainda doem demais. É o seguinte, já passou com especialistas, falam para usar meia. Então é o seguinte, isso ele tem que ir no neuro. Por quê? Isso é uma situação que pode chamar síndrome das pernas inquietas. A pessoa vai para a cama e durante o fato do cérebro se preparar para adormecer, ele acaba alterando, tendo uma resposta na dopamina, que é uma substância do nosso cérebro, que dá um desconforto tremendo nas pernas. É um desconforto que a pessoa não sabe dizer o que sente. Não sabe dizer se é dor, mas ela sente uma coisa que ela tem que levantar para andar, ou para mexer as pernas, para que consiga passar. Então isso tem um remedinho que a gente dá para o paciente, que ele toma 2 horas antes de dormir, que aí praticamente resolve o problema. Se for síndrome das pernas inquietas, às vezes é um remedinho que pode ser o mais que suficiente para poder normalizar essa dopamina e fazer com que siga adiante de boa. Certo? Acho que eram essas. Isso. Eram as 2 perguntas que estavam lá. Já colocaram que foi maravilhosa a palestra. Muito bom te Beleza, eu que ouvir. agradeço. Muito tranquilo para falar conosco. Explica tudo com tanto carinho, didático, né? Assim, se nós tivéssemos médicos que nos atendessem assim toda vez que vamos ao consultório, nós seríamos pacientes muito felizes, viu, doutor Benedito? Porque realmente faz diferença, né? Uma Mas vez nós... eu estava atendendo uma moça que ela estava com dor crônica. Ela já tinha passado por vários e vários especialistas. E eu estava lá ouvindo a história dela, né, sabendo de como que era a dor. E ela interrompeu a fala dela para falar assim: você sabia que você é o primeiro médico que eu consigo ver que a cor dos olhos é verde? Por quê? Ela quis dizer com isso que dificilmente o médico olha na cara, ele está lá anotando, escrevendo, e não dá atenção. O fato de você dar atenção para o paciente, ouvir a queixa, ouvir a dor, isso por si só já é terapêutico, porque faz com que o paciente se sinta acolhido
e que tem alguém que ela pode confiar e compartilhar aquela dor. E quando você compartilha a sua dor com alguém, você tira aquele peso dos ombros. Você já sai mais leve, sem ao menos ter dado um remédio para ela. Isso já pode ter ajudado ela a diminuir um pouquinho aquele sofrimento. Então, isso faz diferença. É verdade. E por isso nós louvamos a Deus, porque quando o profissional, nós temos bons profissionais cristãos e não cristãos, mas nós percebemos que quando o profissional faz o seu serviço para glorificar a Deus, ele tem essa qualidade que o senhor está falando para nós, né? E isso abençoa a vida do paciente, né? Abençoa, com Sim, certeza, traz acredito. uma leveza para o próprio tratamento que às vezes ele não ia conseguir num atendimento Sim, formal, simplesmente, né? sim. Queridas, Não, certamente, eu agradeço. Perguntas, alguma outra dúvidas? questão que vocês queiram colocar? Só elogios? O chat está cheio de elogios, viu, doutor? Gostaria Muito, de muito falar, obrigado. pode ser? Pode, Adair. Sim. Eu tenho glaucoma e às vezes a médica me pergunta se eu tenho dor de cabeça. Raramente eu tenho dor de cabeça, mas eu vou contar um fato que aconteceu essa semana. 3 dias eu fiquei com um incômodo de dor bem nessa parte aqui, né? Eu pensei, será que é o Sim. travesseiro? Será que é o problema do glaucoma? Ao dormir de mau jeito? E aquilo me incomodou por uns 3, 4 dias, mais ou menos. Eu falei, bom, será que eu estou com pressão? Eu não tenho problema de pressão, né? Mas só tem a pressão do olho, que é o glaucoma. É. Mas aí eu pensei tudo isso e falei, antes de eu ir medir a minha pressão, se caso eu vou ter esse problema, mais esse, eu resolvi orar. Orei, coloquei diante de Deus aquela dor que estava me incomodando e foi a coisa assim de segundos. Eu fui sentindo um alívio. A Sim, Bíblia, sim. né? A Bíblia nos dá a receita que a Pois é, gente orar exatamente. com fé. E eu orei, conversei com o Senhor Deus, nosso Deus, e eu senti um alívio. Até agora eu não estou sentindo mais nada. Então, às vezes pode ser psicológico, mas eu realmente acompanhei por 3, 4 dias esse incômodo. E foi assim uma experiência que eu tive com Deus, de que Ele Exato. tirou a minha dor, eu não estou sentindo nada, 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 e não tomei remédio, e nem Graças a fui Deus. medir pressão, nada, eu só estou indo, marquei, né, para a pressão do olho, mas eu Sim, senti sim. essa bênção, eu gostaria, sim, de compartilhar com os irmãos, a Pois Amém. gente é. orar, conversar com Deus, nós temos um Deus que curou cegos, coxos, paralíticos, e nós temos que pôr, nós cristãos, servos de Deus, pôr a nossa fé em prática. Foi o que eu fiz, e eu me senti assim, muito feliz, e para expressar nessa manhã a minha alegria de que Deus me ouviu. Eu vou Amém. compartilhar um outro testemunho, tendo por base esse seu, né? Eu acho que, assim, o principal remédio a gente tem ali próximo a nós, que é Deus. Deus é a Bíblia. Às vezes o que Ele quer é isso, é essa conexão, tá certo? Você realmente buscá-lo. Eu estava em missão lá no sertão em janeiro, né? E uma missionária me procurou que ela estava com o rosto deformado por conta de uma paralisia facial. E ela estava em depressão por conta daquela paralisia, né? E muitas vezes eu falo isso para quando eu estou em viagem, em missão, quando eu falo com irmãos, né, crentes, principalmente, né, que a gente às vezes eles recorrem, às vezes em oração, e pode acontecer, falar, eu tenho orado e Deus não tem me aliviado, não tem amenizado minha dor, não tratou meu rosto. E aí eu falei para essa irmã que estava lá com essa paralisia facial, você já imaginou que, na verdade, o que Deus está fazendo, Ele está te usando. Por quê? Para que você, como testemunho dele, você possa buscar médicos. Imagina, veja tantos lugares que você já foi. Você foi em clínica, já procurou fisioterapeuta, procurou, pode ter ficado internado. Ou seja, você está sendo um instrumento dele para que você pregue e fale mais dele em todos esses lugares que você está indo.
Então, no seu caso, naquele momento, era necessário que você buscasse ele em oração. E foi suficiente, resolveu. Mas às vezes, quando ele não alivia um sofrimento nosso, é porque ele está querendo algo ainda mais daquilo, tá certo? Você vai procurar, vai passar por várias e várias pessoas diferentes, na área de saúde, onde quer que seja, e que ele quer que você fale, testemunhe dele. E aí ela conseguiu, ela entendeu isso, realmente, essa mensagem, e hoje ela tá de boa. Resolveu a paralisia dela, né? E tá. Então, mais ou menos isso que eu queria aproveitar o seu testemunho. Doutor Benedito, nós temos mais 3 perguntas. Uma é a Liliana, que levantou a mão, e tem mais 2 no chat, tá bom? Aí a gente encerra essa parte Certo? dos esclarecimentos. Eu vou passar para a Liliana, então, Certo. por favor, irmã. Beleza. Boa tarde, bom dia, né? Eu já estou faz Bom tempo acordada. dia. Mas uma alegria estar aqui e ouvindo essas contribuições. E eu queria saber sobre a questão da menopausa e dos hormônios com relação ao sono. Se o senhor tem alguma orientação, uma indicação, ou se é nesse sentido. Sim, normalmente a mulher ela acaba realmente sofrendo vários desafios por conta dos hormônios. Então, essas variações hormonais que vão acontecendo ao longo da vida, desde da primeira menstruação até a menopausa, né? Elas acabam sendo mais sujeitas a, por exemplo, dor como enxaqueca. Alterações de sono podem acontecer, o calorão, né, na menopausa, né? Então é possível realmente que tenha. O ginecologista pode ter algumas medicações ou reposição hormonal, algumas coisas que eles usam que pode minimizar isso daí, né? Então procurar o ginecologista para orientar, que às vezes, assim como é uma questão hormonal, ele também tem esse recurso que pode utilizar, e se não resolver, é um neuro também para ajudar. Né? Ok. Bom, vamos lá. A Valéria está perguntando o seguinte: uma dor neuropática pode desencadear outras? Sim, é possível. Um exemplo de dor neuropática, o que significa? Dor neuropática é a dor que ela é decorrente de nervos. Por exemplo, o trigêmeo, a neuralgia do trigêmeo, a nevralgia do herpes zoster, a dor por hérnia de disco. Então, por exemplo, o paciente que teve uma hérnia de disco que está pinçando o ciático, é uma dor neuropática. Só que por conta da dor neuropática, o cérebro fala, ih, tem um problema lá, lembra que eu falei que o cérebro vai tentar proteger você? Então, se o cérebro identifica que aquela região do corpo está com aquela dor neuropática, ele vai falar, vamos agora contrair todos os músculos naquela região para que ele não se mexa, não piore a dor que já está acontecendo. Aí você passa a ter dor muscular. Dor muscular pode alterar, consequentemente, a articulação, pode ter dor articular. Então, pode sim, uma dor neuropática, passar a desencadear outros tipos de dor, se ela não é tratada. Certo? E a outra pergunta é da Márcia. Ela está dizendo assim: a cervicalgia é uma dor incômoda, pode ser causada pela miofasciite. Causa dor e às vezes tontura. O que fazer? Sim. Normalmente a dor na cervical, ela pode ser decorrente de várias causas. Por exemplo, no adulto jovem, está mais relacionado a problemas de disco, protrusão, hérnia de disco. Já no paciente, a partir dos 40 anos de idade para cima, é mais comum ter problemas degenerativos, como artrose, bico de papagaio, que começam a se formar. E aí você pode também... outra coisa, no adulto jovem, você tem muita influência postural. Então, às vezes, o celular, você ficar com o celular aqui assim, você acaba fazendo... Só essa posição de você ficar com o celular aqui, a coluna, ela já é submetida ao impacto equivalente a 25 quilos na sua cervical. Então a musculatura ela fica mais tensa para segurar aquele peso. E isso acaba manifestando como uma dor miofacial, né, que é uma dor do músculo e da face que envolve o músculo, né? Então a dor miofacial no adulto jovem é a mais comum. No paciente com 40 anos ou mais, quando ele passa a ter mais artrose, né, bico de papagaio, desgaste dessas cartilagens, aí você pode ter essa dor relacionada à artrose, né? E também pode ter a miofacial junto, né, por contratura daquela musculatura. Quando você contrai a musculatura daqui do pescoço,
você acaba também contraindo os músculos que estão ali na região do ouvido, como do tímpano. Então você pode ter mais queixa de chiado no ouvido, zumbido e tontura. Então às vezes você passa no otorrino achando que é labirintite, faz os testes e não é. Então é proveniente da coluna, da cervical. Aí você tem que tratar a coluna, né? A fibromialgia já é uma dor que é uma sensibilidade generalizada, é uma dor que é pelo corpo todo. Todo o músculo fica dolorido e o paciente, além da dor, que é pelo corpo todo, passa a ter alteração de sono, o sono não reparador, sono mais superficial, sensação de fadiga, de cansaço. E o tratamento, geralmente, ele é com exercício, atividade física. Então, além do exercício e atividade física, a gente usa medicamentos para tentar modular áreas do cérebro que estão relacionadas com a fibromialgia. A fibromialgia, ela não é uma doença do músculo, embora você sinta dor nos músculos, é no cérebro, é na região do cérebro chamada tálamo. E aí você tem que usar medicamentos como pregabalina, como duloxetina, ou antidepressivos como amitriptilina, nortriptilina, tá? Que tem efeito analgésico e que vão modular essa área do cérebro da dor. Certo? Ok, querido. Bom, nós agradecemos muito, viu, doutor Benedito, em nome da nossa sinodal de SAFs, o presente que o senhor nos deu nessa manhã, atendendo o nosso convite, né, de uma maneira tão espontânea como foi, e rogamos a Deus que Ele continue abençoando o Senhor nesse ministério que Ele escolheu para o Senhor caminhar, também com a questão de missões que o Senhor está envolvido, né? Que bênção poder ver que o Senhor está alcançando, né, outras pessoas, além das que são seus pacientes. Eu vou pedir para a nossa irmã Amém. Valéria, que a Valéria, ela é presidente da Sinodal Cearense Interiorana, ela é a sinodal que ora pela nossa, né? Sim. E hoje ela pôde entrar, ela foi uma das que fez perguntas, porque ela tem esse problema de dores crônicas, mas eu vou pedir para a Valéria agora abrir o microfone dela e orar pela sua vida, agradecer pela sua vida, viu, doutor Benedito? Amém, eu agradeço e fico à disposição, caso queiram outras oportunidades, é só chamar. Que bom. Valéria? Pronto, estão me ouvindo? Sim. Então, vamos orar, então. Amado Deus, bendito Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este dia, te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, e somos gratos ao Pai, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido a nossa força, a nossa fortaleza. Obrigado pelas irmãs que aqui estão, Senhor, pela bênção de tê-las conosco, ó Pai, de estarmos juntas, ó Deus, e poder participar deste momento. Te louvamos, ó Pai, por sermos tuas filhas, ó Pai, por sermos teus filhos e sermos abençoados, ó Pai. O Senhor realmente tem feito tanto por nós. Nós te louvamos, Senhor, pela nossa igreja, pela nossa SAF, por irmãos amados e queridos que muito contribuem, Senhor, com o teu trabalho. Nós te louvamos, ó Deus, porque nesta manhã nós podemos, ó Pai, sentir a tua presença e também fomos agraciadas, ó Pai, com este momento tão precioso, com este momento tão importante, e em que também aprendemos e o Senhor preparou com tanto amor para cada um de nós. Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida do teu servo, Senhor, que o Senhor preparou para estar aqui conosco, e queremos te suplicar, Senhor, que o Senhor continue abençoando e usando, Senhor, para o benefício do teu reino e para abençoar, Senhor, a tantas vidas, ó Pai, por onde ele estiver, Senhor. Que o teu servo também, Senhor, receba de ti saúde, paz, e que o Senhor guarde toda a sua família, o seu trabalho, e que ele possa, Senhor, te servir onde ele estiver. Te pedimos, ó Pai, por essa sinodal tão amada e tão querida, que nós estamos sempre lembrando em nossas orações e orando, Senhor. A nossa sinodal cearense interiorana, aqui no interior do Ceará, sempre está lembrando das amadas irmãs e tem orado incessantemente nos últimos trimestres, ó Pai, nos últimos anos, ó Deus, por essas queridas. Que o Senhor continue fortalecendo a fé, que o Senhor continue fortalecendo a vida de cada irmã, dando saúde, dando paz,
e que o trabalho do Senhor cresça, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Nós te louvamos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigada, querida. Doutor Benedito, eu sei que o senhor está no consultório. Se o senhor precisar se ausentar, nós entendemos. Nós vamos ter uma gincana rápida e uma homenagem para as mães, e aí nós vamos encerrar o nosso trabalho nessa manhã, viu? Fique à vontade. Obrigado, agradeço. Eu tenho um paciente para atender já daqui a pouquinho, vou preparar aqui. Fica um grande abraço, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um bom fim de semana e nos vemos por aí. Obrigada, doutor.